galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 4 temas e já vamos começar falando sobre ele que reapareceu, o senhor Marcos Duval. E ele diz que tudo que ele fez foi friamente calculado. Enfim, quero falar sobre isso, quero falar sobre outros assuntos, falar sobre algumas surpresas ruins que Bolsonaro deve receber, segundo a turma aí da imprensa. Tem alguns assuntos também que envolvem aí os atos do dia 8, algumas coisas diversas aí que aconteceram. Aquela vereadora do PT que foi caçada, ela apareceu dando entrevista aí falando alguns absurdos, quero mostrar pra vocês. Falar até uma noticinha do PL que se conecta já com o próximo tema. Quero falar dos nossos parlamentares, a turma da direita, o que eles andam fazendo. Tem algumas coisas interessantes, notícias animadoras mesmo, boas notícias, para tentar dar aquela animada. Rogério Marinho aí assume a oposição no Senado de forma oficial. Tem mais algumas coisas também, algumas comissões que a turma tá de olho. Depois vamos falar, possivelmente, do assunto mais importante do dia de ontem, os ataques do Dilma contra o Campos Neto, sei lá, parte 5. Já deve ter quase uma semana que ele não para de atacar o presidente do Banco Central. E o caldo meio que tá engrossando pro Dilma, não pro Campos Neto. Até porque grande parte do consórcio, até a Globo na verdade escreveu um editorial criticando aí, né, o comportamento do Dilma. E no dia de ontem tem um diferencial. Algumas pessoas aí levantaram alguns questionamentos dos motivos por trás desta crítica. E tem algumas coisas que eu acho que são interessantes sobre o Banco Central que eu quero comentar com vocês. E se der tempo, o Dilma também vai viajar para os Estados Unidos. Tem uma turminha que está querendo se encontrar com ele. Acho que vocês não vão gostar de saber quem é. Inclusive, mostra a diferença do Dilma para o Bolsonaro, né? Como algumas pessoas o veem e como essas pessoas viam o Bolsonaro. E tem mais algumas notícias no âmbito internacional que envolve a turma da picanha, que eu espero que dê tempo de comentar. E vamos nessa. Ele reapareceu. Ele foi filmado ontem. Um youtuber de esquerda questionou o Marcos Duval lá no Senado, falou um monte de coisa. Aqui foi uma das matérias que saíram, que é o seguinte, ó, Marcos Duval diz ter manipulado o noticiário com informações desencontradas de forma intencional. Ou seja, tudo friamente calculado. Um verdadeiro Peaky Blinder, frio e calculista, meu Deus. Em vídeo, o parlamentar afirma que seu objetivo foi atingido. O senador admitiu que participação em trama golpista com Jair Bolsonaro... ele admitiu, né, a participação da trama com Bolsonaro e Daniel Silveira, a priori. As declarações de Marcos Duval foram dadas na sede do Senado e registrada pelo ativista Rony Telles, quem compartilhou as imagens em seu canal de YouTube. O parlamentar foi questionado a respeito da denúncia que fez a respeito da articulação. Vamos ouvir aqui a história do Marcos Duval. Meu Deus, hein? Brasil não é para amadores. Não é para amadores de nenhum. Escuta só. Ó quem tá aqui. Ah, então seu, eles param do lado. Ah, tá ali, ó. Boa tarde, senador. Boa tarde. Quem são? De onde são? Canal Rony Telles, você quer falar alguma coisa com o nosso público tá. sobre como que tá a situação da sua denúncia? Maravilhosa. E aí, como é que Mas não deu o é resultado? possível. O senhor estabilizou uma versão? Não, mas tudo é estratégico. É a estratégia do senhor. Lógico. Mas parece que a justiça não está tratando muito bem essa estratégia. O que você tem a dizer sobre isso? Não, eu fiz aqui o resultado tá dando certo. O senhor acha que está sendo positivo? Acho não, tenho certeza. E qual é o real motivo e interesse que o senhor tem que contar? Qual é o seu objetivo? Com o tempo vocês vão saber qual é. Vocês podem ter certeza que com o tempo vocês vão saber qual é. O objetivo foi atingido. E eu, claro que eu fiz essa manipulação de notícias encontradas, mas aí um dia vocês podem entender. E o senhor deseja o afastamento do ministro Moraes, da relatoria, do inquérito Com da o tempo vocês vão ver o que vai acontecer, vocês vão ficar muito felizes. Com o tempo, algumas coisas vão acontecer e vocês vão ficar muito felizes. Ô, coitado. Eu não sei nem se ele mesmo acredita no que ele tá falando. Esse é o nível dos nossos parlamentares. Pessoal, na boa, vocês acham mesmo que o Marcos Duval, em algum momento, ele calculou tudo o que aconteceu? Não é possível. O cara começa numa live com o MBL, termina com 4 versões e um vídeo falando que tudo está dando certo e um dia as pessoas vão saber. Vamos esperar para ver o desenrolar disso daqui. Aí, a gente tinha comentado ontem, saíram algumas notas falando que
possivelmente o Marcos Duval iria pedir licença do Senado. Após toda a confusão, ia pedir licença. Agora ele disse que não vai pedir mais. Agora diz que vai continuar como senador e, inclusive, ele apresentou um atestado psiquiátrico para mostrar que ele está, né, com sua sanidade mental em dia. Nesta quarta, ele divulgou um laudo psiquiátrico emitido pelo Senado, em que o psiquiatra Bruno Andrade atesta para os devidos fins que o senador Marcos Ribeiro Duval foi avaliado por mim em 7 de fevereiro de 2023 e que encontra-se apto do ponto de vista de saúde para o exercício do cargo. Aí a fala do Marcos Duval depois é o seguinte: está circulando que irá tirar licença por questões de saúde ou por motivos pessoais. Comunico a todos que isso não procede e que seguirei trabalhando normalmente no Senado. Isso aqui com certeza deve ser mais uma informação desencontrada que ele fez de propósito e um dia a gente vai descobrir. Ele primeiro fala que vai renunciar, depois ele desiste de renunciar. Aí faz uma coisa, depois faz outra. Do que eu ouvi de bastidor, logo assim nos primeiros momentos, né, nos primeiros dias, quando teve a confusão, é que ele teria se exaltado um pouco, não estava sabendo lidar muito bem com as críticas que vinha recebendo nas redes sociais, e aí deixou a emoção falar mais alto e transbordar. Mas quando você ocupa um cargo de senador da República, o que você fala tem um peso muito maior e muitas coisas podem acontecer com você e com outras pessoas. Então se espera uma responsabilidade muito maior dessa turma inteira. E parece que o Marcos Duval não consegue compreender isso. Vamos ver o desdobramento realmente do que vai rolar, né, nos próximos dias. Mas a confusão ele conseguiu criar. Conseguiu criar uma confusão muito engraçada. Sem citar nomes, Dilma diz não ter dúvidas sobre responsável maior por ataques do dia 8 de janeiro. Acho que no vídeo de ontem comentamos que saiu uma nota lá no Boninho, na Veja, falando que todo santo dia o cara critica Bolsonaro. Todo santo dia o cara critica Bolsonaro. Todo dia. Cara, não aguenta mais, tá chato. Isso porque diz que não, que vai conciliar o Brasil, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro. Tanto que a Veja soltou mais uma nota no dia de ontem. Lula disse que é bom esquecer Bolsonaro, mas fala dele todo santo dia. Todo santo dia só se falam de Bolsonaro. Todo dia procuram alguma coisa. E ontem circulou um vídeo, não vou dar play, o vídeo tem 4 minutos, você tem que assistir, ver as imagens. Um vídeo bem produzido, não foi um vídeo feito por um amador, que foi divulgado pelo canal oficial do governo, da SECOM, onde eles pegam as cenas escolhidas a dedo. É um vídeo de 4 minutos e 25 segundos, se não estou enganado, que basicamente coloca, né, as pessoas que apoiam o Bolsonaro como as piores pessoas que existem nesta república. Teve algumas pessoas até que questionaram quem foi que fez esse vídeo. Foi de dentro do governo? Do nada agora o governo tem uma estrutura como essa? Enfim, vários questionamentos foram levantados. O vídeo ganhou, inclusive, ajuda da imprensa para ser divulgado, como vocês podem ver aqui, né? O Globo divulgando, outros portais também divulgaram. Você acessava o site aí dos jornais, você lia a matéria, quase todas as matérias disponibilizando o vídeo, era assim, né? Não vamos colocar para frente. Aquele esforço mútuo para ver se ajuda a turminha da picanha. E, como eu falei para você na abertura, segundo a turma do Metrópolis, a Suprema Corte reserva má notícia para Bolsonaro. A ideia é mais ou menos o seguinte, que antes do dia 8, se pretendia enviar parte do inquérito das milícias digitais antidemocráticas à primeira instância. Nos trechos sob análise, havia partes sensíveis ao ex-presidente da República. Olha só, não está falando que era só relativa a Bolsonaro, era o inquérito como um todo. Várias partes deste inquérito como um todo, que contempla outras pessoas, eles poderiam ir para a primeira instância. Talvez a coisa pudesse ter um pouco mais de celeridade, a gente saber se a pessoa é culpada ou se é inocente e quem sabe poder voltar a um estado mais de normalidade das coisas. Algumas acusações que a imprensa faz contra alguns jornalistas, alguns influenciadores, a gente ia saber se são verdade, se não são, pelo menos não ia colocar mais, né? Fulano de tal, é investigado no inquérito, disso, daquilo, outro. A gente ia ter talvez uns finalmente. Só que agora, após o dia 8, após a confusão, os ministros passaram a prevalecer, discutiram, né? Agora prevalece entre eles uma tese de que com a invasão dos 3 poderes,
não há como separar o que será julgado pela corte e o que irá para a primeira instância. A percepção é que há conexão entre os fatos. Por essa ótica, por exemplo, o ataque de Bolsonaro às urnas em julho de 2022, que é a questão lá da live que ele faz, depois teve com os embaixadores, não pode ser dissociada da quebradeira em Brasília. Com isso, as investigações envolvendo o ex-presidente no âmbito, dessas confusões inteiras deverão permanecer com o ministro. Mais uma vez, não só Bolsonaro, outras pessoas também estão sendo investigadas neste inquérito, algumas de alguns anos. Então, mais uma vez aquele questionamento que viemos fazendo, eu vinha colocando para vocês, olha como a irresponsabilidade de algumas pessoas, uma falta de planejamento, não medir as suas ações, não ter cuidado até com suas palavras, o que acaba colocando para frente e tudo mais. Olha como isso pode prejudicar a direita como um todo, não só Bolsonaro, mas outras pessoas. Quem sabe poderíamos ver um desfecho para o inquérito, um dos inquéritos. Por causa da irresponsabilidade de algumas pessoas, principalmente de alguns aproveitadores que apareceram, comentamos bastante sobre eles, com discursos que tinham fontes, que ia acontecer, que olha só, em 72 horas, isso, aquilo, outro, e aí criaram um clima, etc, tudo mais. Agora temos que lidar com isso. Complicado. Até ficou fora de ordem, mas beleza. É bom que fecha com outra coisa, que tem a ver com essa questão também, e falar um pouco da direita. Mas antes, a vereadora lá de Santa Catarina, que acusou toda uma manifestação de pessoas comuns que estavam cantando o hino brasileiro, mas esticaram a mão, para cantar. Tem um vídeo do cara falando, por favor, estique o seu braço para emanar boas energias, Tava bem claro o que estava acontecendo. Ela foi lá, colocou o dedo na cara, acusou todo mundo de abraçar a ideologia NZ, aduzida da Alemanha. Aí ela fala, agora sai a matéria na Veja que foi o seguinte, Cassação mostra a força do machismo na política. Não é porque ela se passou, não é porque ela falou absurdos, na verdade escreveu absurdos em suas redes sociais. A culpa da cassação dela não é dela, é do machismo. Os vereadores consideraram que ela quebrou o decoro parlamentar ao propagar notícias falsas e atribuir aos cidadãos de Santa Catarina e ao município o crime de fazer saudação NZ e ser berço de uma célula neo-NZ. Então, assim, essa é a justificativa dos parlamentares, dos vereadores do município de São Miguel do Oeste. A defesa de Capra vai acionar a Justiça de Santa Catarina para tentar anular a cassação e não descarta levar até a Suprema Corte se necessário for. Aí, quero mostrar para vocês duas perguntas da entrevista. A primeira é a seguinte: a senhora se arrepende de ter se posicionado em algum momento? Ela disse, eu estava cumprindo o meu papel. As pessoas distorceram o que eu falei. Será? Eu não acusei nenhuma pessoa especificamente e não disse que São Miguel é uma cidade NZ. Agora muda o discurso. A mesma reação que todo mundo teve, eu também tive. A diferença é que ela é uma vereadora. Por isso que ela foi caçada. Só é caçado quem tem mandato. Ninguém vai caçar um perfil anônimo do Twitter que é apenas um perfil anônimo. Ela é uma vereadora, tem que ter responsabilidade. Aí a segunda pergunta é a seguinte: a própria jornalista questiona, considera que houve machismo no processo? Essa é a segunda pergunta da entrevista. Essa é a segunda pergunta. Assim, quem em sã consciência, enquanto jornalista, primeiro pergunta, não, você se arrepende de alguma coisa? Aí, depois dessa resposta, você pergunta, e você acha que teve machismo? Eu não acredito que essa foi uma pergunta orgânica, que partiu da cabeça da jornalista do nada. Para mim, no mínimo, ela já tinha planejado isso para cavar uma falta, ou quem sabe organizou antes aí, com a ex-vereadora para bater esse papo já direcionado. Aí ela responde, eu não tenho dúvidas
Eu não tenho dúvidas. Já fiz vários exercícios imaginando se fosse um homem no meu lugar, se seria esse o comportamento. Eles não fariam o que fizeram se fosse um homem? Eles não permitiriam, teriam conversado? Foi de fato uma resposta a todos os avanços que nós mulheres tivemos na política em São Miguel do Oeste a partir dos meus mandatos. É tudo por causa do machismo. Não tem nada a ver com as falas dela. Essa é a hipocrisia da turma da esquerda. E aí, para conectar, voltar essa questão da direita e um pouco mais de parcimônia, sempre cai bem. Ontem saiu essa nota na Veja, saiu em alguns outros locais também, falando que agora o Cacai vai assumir a defesa da Jovem Pan na Justiça. Que, né, me leva a crer que a Jovem Pan vai conseguir resolver os seus problemas. Cacai é um cara muito habilidoso. Aí tá lá, né, a matéria fala, criminalista de renome. Cacai disse à Veja que aceitou advogar para a empresa e seus membros diante da mudança editorial que vem sendo promovida. Ele conta que no final do ano passado foi procurado pelo dono da Jovem Pan, o Tutinha, e por um diretor da emissora que garantiu a ele que o grupo pretende se firmar como um veículo de direita que respeita a democracia. A direita do bem, permitida. Um dos indicativos disso na avaliação de Cacai é a demissão, após as eleições de outubro, de um grupo de jornalistas de linha mais virulenta. Acho que as demissões são demonstração clara que eles querem dar guinada e colocar a coisa nos trilhos da constitucionalidade e do respeito ao devido processo. Essa postura me deixou à vontade para ser advogado deles, afirmou o criminalista. Tirar esse radicalismo que existiu no Brasil, que é uma das coisas que eu mais combato, é uma coisa positiva para toda a imprensa. E nesse ponto aqui, gente, eu não acho que... Não preciso explicar que lado eu tô, que lado eu defendo. Mas eu volto a falar, às vezes, enquanto jornalista, por mais que a Jovem Pan ela tenha em seus quadros, né, assim, os seus programas, na maior parte deles, sejam programas de opinião, que foi feito para a pessoa ir lá e dar a sua opinião. Tem um outro programa ali um pouco mais sério, que realmente, assim, seria mais um jornal, mas deve ser um jornal de opinião, que era o Pingo nos Is, sabe? É um negócio assim de opinião. Não é aquele programa informativo, notícia atrás de notícia, sabe? Tipo um jornal hoje da vida, etc, tudo mais. E por mais que seja de opinião, às vezes, algumas opiniões, você pode dar evitando uma coisinha aqui, evitando uma coisinha lá. Você não precisa deixar de dar opinião. Mas aqueles adjetivos, você fala, fulano de tal é um ex, tal coisa. Fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo outro. Às vezes, isso aqui, eu tô falando da Jovem Pan, mas eu já falei isso aqui sobre diversas coisas. Às vezes a direita perde espaço por causa do discurso. Por mais que seja importante falar, colocar as coisas de forma clara, falar, ó, o que está acontecendo é isso, e deixar claro. Por mais que isso seja importante, tem que ter um jeitinho. Não dá para ir de peito aberto. Não dá. No final do dia pode até falar, não, mas beleza, tá aí. Tem programa na Jovem Pan que a audiência já caiu em muito. Muito. Até porque quem estava na frente do programa, que trazia audiência, se juntou e foram fazer o programa deles. E tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Mas independente de estar indo bem ou mal, o programa vai tá indo bem no âmbito da internet. Querendo ou não querendo, a Jovem Pan também é uma rádio que alcança aí 2.000 cidades. Então, é um microfone interessante da direita a ocupar. E eu fico triste. Não que eu queira participar nem nada, ou algo assim do gênero. Da Jovem Pan que eu realmente sinto feliz de participar a cada uns 15 dias. É o Pânico. Cresci assistindo o Pânico. Mas eu fico triste porque eu olho hoje, aí eu vejo uma turma ligada ao MBL no Morning Show. Uma turma ligada ao MBL em outro programa. No Pingo nos Is, além de uma turma ligada ao MBL, que é o Pavinato, tem até nada muito contra, né? Meu maior era com o Maynard, mas pô, até o Dantas, até o Cláudio Dantas agora também tá na Jovem Pan. Então, assim, você vê, a direita podia estar com esse microfone. Alguém realmente na direita, quem sabe? Não, esse cara aqui é de direita. Não é só fazer oposição ao Dilma, mas defender as nossas ideias. Isso me dá uma certa tristeza, uma certa lástima. Mas é o que tem, né? É olhar pra frente, tentar aprender com alguma coisa, o que a gente pode melhorar num ponto ou no outro. Porque a gente tem que se manter vivo no debate, com essas ideias circulando. E é isso, né? Não adianta também ficar chorando pelo leite derramado.
mas vamos nessa. Sobre nossos parlamentares, algumas notícias interessantes. Primeira delas, Marinho se firma aí, agora é oficial, né? É oficialmente o líder da oposição no Senado. Um cargo que dá um poder de articulação maior, fazer uma movimentaçãozinha aqui, uma movimentaçãozinha acolá. E o Ciro Nogueira ficou como o líder da minoria. Eu tenho total convicção que o Rogério Marinho, por mais que seja um político experiente e tudo mais, ele jamais estaria na posição que ele está hoje se não fosse por todo o empenho de vocês. Esse trabalho de rede social, de levar a informação à frente, de gerar um certo hype, fazer com que a imprensa tenha que comunicar, pô, tem um candidato aí, né? Tá assinado pelos bolsonaristas, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Isso acaba meio que pautando a imprensa em partes. Então foi um trabalho, óbvio, também teve toda a articulação dos políticos, o fato dele ser o candidato, ele trabalhar por isso, conseguir organizar com o PL, mas não dá para negar também, né, que teve o apoio das redes. Quando todo mundo se junta em torno de uma causa, podemos até não ganhar, mas saímos com algum tipo de louro, né, algum tipo de espólio, né, a gente ganha alguma coisa. De mão abanando num total a gente não sai. Alguma coisa aqui traz. No âmbito da Câmara, Bia Kicis tá vendo aí, né, tá almejando uma comissão bem interessante, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. É tipo a... No Senado, ela é a CFTC. No Senado é Comissão de Fiscalização, Transparência e Controle, algo assim do gênero. É bem similar. É uma comissão que, ficando na frente dela, basicamente qualquer coisa que tenha algum tipo de impacto financeiro, a Bia pode chamar, colocar na mesa e tentar dar uma bisoiada, né? Falar, ó, isso aqui tá ruim, viu? Isso aqui tá aquilo outro, etc, tudo mais. É uma comissão que tem um poder interessante. Tá na mira aí da galera. E ainda fala o seguinte, né? Que a ideia da Bia, ela acredita que essa cadeira lhe proporcionará visibilidade e embates com o governo. O que eu acho também importante, né? Fazer um contraponto, que se deixar na mão da turma do Centrão, embate não vai rolar um embate, né, para valer, uma discordância, vai ser tudo muito democrático. Isso daqui eu acho que vale a pena prestar atenção. Eu achei interessante uma coisa aqui, na verdade, duas coisas. Nesse caso aqui, sendo uma CPI ou uma CPMI, como está sendo proposto, eu vejo de forma diferente do que estava sendo articulado no Senado. Por mais que seja o mesmo tema, para quem só estiver escutando, sei lá, ouvindo o áudio, o Jordi, junto com outros parlamentares da direita, está pensando em fazer uma CPI ou CPMI sobre as confusões do dia 8. O que a turma queria fazer no Senado. Só que agora tem uma diferença. O Senado, ele está bem mais à esquerda. Assim, bem mais à esquerda mesmo, isso é inegável. Muito governista. Já a Câmara, a coisa está mais ou menos. Não é assim. E se você pega uma CPMI, aí você pega um pedaço da Câmara, um pedaço do Senado, para juntar, fazer uma composição, aí eu vejo possibilidade de você realmente conseguir dar uma organizada no meio de campo para existir alguma possibilidade real da turma mais à direita ter o controle da comissão. Ter o controle, não digo nem ser o presidente da comissão, mas conseguir ter um quórum que você consegue emplacar uma maioria. Para na hora de colocar um requerimento, de fazer um questionamento, etc., conseguir realmente pressionar o governo atrás de respostas, saber o que o Ministério da Defesa fez, o que o Ministério da Justiça fez e o que também deixaram de fazer, ver se fizeram tudo o que precisava. E o fato ainda de ser uma CPMI, se conseguirem tirar do papel, outra CPMI que eu acho que seria muito interessante seria a das Americanas. Diferente da CPI, né, a CPMI são as duas casas. Isso daqui meio que atrapalharia em partes a tentativa do governo de avançar com sua agenda, né, bem complicada. É só ver os ataques que estão sendo feitos atualmente ao presidente do Banco Central. Então tem muita coisa ruim que eles vão tentar colocar e vai ficar meio que travado, porque as atenções vão estar na CPMI. Inclusive a própria imprensa vai fazer uma cobertura, muita gente vai querer aparecer. O clima, ele acaba por piorar. Isso é inegável. Então, é interessante. Se vai sair do papel ou não, primeiro tem que colher as assinaturas, depois precisa ir do aval dos presidentes da casa. Uma coisa que eu quero comentar sobre
a direita, né? Oposição. Veja só. Primeiro aparece aqui o Ottoni de Paula falando que ele quer propor uma CPI contra hospitais que realizam transição de gênero em crianças e adolescentes. Tá, beleza. Não acho que o tema é ruim. Mas o mesmo Ottoni, primeiro alvo de Alexandre, bolsonarista, diz que será governista. Olha, eu nunca vi uma oposição governista, né? Ou você é oposição ou você é governista. O parlamentar firmou aliados do governo Dilma que será governista em todas as pautas, menos a pauta de costume. Que é pelo bem do Brasil. É oposição governista, eu nunca vi isso. Mas deixa lá, né? Então, assim, tem muita gente que vai tentar surfar, vai tentar abraçar aí parte do discurso ideológico para ficar bonito, né? Porque ele dá comissão na frente parlamentar evangélica, então quer mostrar, não, olha só, valores, não colo, não combino com as coisas da esquerda. Mas quando vê, tá votando tudo que o governo manda. Os maiores absurdos. Ele vai votar ali das estatais? Pelo bem do Brasil? Deve ter votado já, né? A Câmara já apreciou no passado. Deve ter votado sim. O Brasil. Outro aqui que tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho mesmo. Essa turma não é boba. Se tem uma turma que sabe o que está fazendo, é a turma lavajatista. O Deltan, o senhor Sérgio Moro, a senhora Rosângela, com certeza, em vários momentos, eles trataram de tomar iniciativas que a galera da direita fala, pô, eu concordo com isso daqui. Só que a diferença é que esse pessoal aqui, eu vou falando para vocês com total convicção. Essa turma, todos os movimentos que essa galera faz, eles sabem onde eles querem chegar. Eles protocolam a pauta, alguma coisa, algum requerimento. Se deixar na mão deles, assim de forma aberta, faz o que vocês quiserem, eles vão pegar, pode até avançar com uma coisa que é interessante, mas no final da linha, o indicativo final, eles vão apontar para alguma direção, para alguma agenda que é do interesse dessa galera. E acho que a gente já comentou, de 2020 até 2022, acho que a gente já comentou bastante sobre Moro, Deltan, o que essa galera pensa, deixa de pensar, que já foi feito, algumas confusões que eles já se envolveram. O que foi realmente interessante, espero que os deputados entrem, né, e meio que sequestrem a pauta para a direita. Fala assim, beleza, Deltan, parabéns aí, você tomou iniciativa, agora deixa que a gente resolve. O Deltan veio nas suas redes avisar o seguinte, hoje encaminhamos ofício ao Supremo pedindo a retomada do julgamento do habeas corpus que suspendeu a condenação do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional do Dilma. É o caminho para, valendo condenação, pedirmos seu afastamento, se necessário, acionando a Justiça. Em 2019, Coelho foi condenado pelo STJ a mais de 6 anos de prisão por ter desviado valores de empréstimos consignados de servidores públicos do Amapá para arcar com despesas do governo do estado, suprimindo o pagamento dos valores aos bancos credores. E depois ele está explicando mais do caso. E sobre a oposição, acho que é isso que a gente espera de uma oposição. Estão pedindo agora que a CGU apure conflito de interesses do chefe da Petrobras. Parlamentares solicitaram investigações sobre suposta participação de Jean Paul Prats em empresas privadas de óleo, gás e petróleo. O que eu acho que vai acontecer aqui? Nada. CGU, indicada pelo governo? Nada. Mas, por mais que a chance seja baixa, ou talvez até nula, é papel dos parlamentares agirem, colarem junto, questiona. Uma hora vai. Se não for, lá na frente, vai falar aí, olha a quantidade de pedidos que já foram feitos e os órgãos ligados ao governo ficam fingindo que não tem nada acontecendo. E só para encerrar aqui, só essa nota. Pretendo me informar mais sobre isso. Mas segundo a Malu Gaspar, ela diz que bolsonaristas do PL articulam rebelião contra comando do partido. Conhecendo a turma da Globo, às vezes usa algumas palavras que talvez não sejam as palavras reais. Talvez a turma não esteja articulando uma rebelião. Vamos brigar, vamos fazer isso. Não. Às vezes a turma está articulando para conseguir algum tipo de consenso e falar, queremos alguns espaços. A gente quer isso daqui. A gente não quer ficar, não quer fazer, beleza, vou para casa, amanhã eu volto
e vou ver o que é que, sabe, a turma do PL Raiz vai me falar. Voltei amanhã, vai ter divisões das comissões, etc. Não, deixa lá, o PL Raiz vai resolver. Amanhã ele diz quem ficou com o quê. Se a gente não ficar com nada, tudo bem. Eu acho que vai mais nessa linha. Não, pô, acho que a gente tem que entrar em campo, a gente tem que conversar. Somos um grupo com quantidade X de pessoas. Temos que pleitear algumas coisas, deixar claro que tem que haver algum tipo de divisão, nem que seja proporcional. Não pode ficar tudo com PL Raiz, né? Tem que dar espaço aqui. O crescimento do PL é muito por causa de Bolsonaro, dos bolsonaristas como um todo, tanto os parlamentares quanto a população. Então eu acho que tá mais para isso. Não acho que é uma rebelião, tomar conta, o comando do partido. Acho que não seria isso, mas vou dar um bisu aí, tentar entender mais, contar para vocês. Mas diz, o grupo quer que PL ataque o judiciário. Eu não acho que isso aqui é verdade. E deposição de destaque a membros como Pazuello, Ricardo Salles e Bia Kicis. Eu acho improvável também essa segunda parte. O que eu acho eles querem algumas comissões. Eu acho que é improvável essa matéria porque o próprio Ricardo Salles já veio a público algumas vezes nos últimos 2 dias falar, eu não tenho interesse, neste primeiro momento, em comandar nenhuma comissão. Acabei de chegar, quero entender um pouco mais do jogo. Neste primeiro ano, eu não desejo. Ele falou, deixou tudo bem claro. Mas, conhecendo a Globo, conhecendo a vontade de criar uma confusãozinha, né, nunca é demais. E só para encerrar aqui e a gente falar dos ataques ao Banco Central, Otávio Guedes. Isso aqui é da elite, viu? É dos estúdios I, da Globo News. Ele lá junto com Queixada e todo mundo, monocelha. Pela primeira vez desde o fim da ditadura, o grande feito dos 100 dias de governo será o de ter chegado aos 100 dias. Oh, meu Deus. Olha só, o governo não precisa fazer nada. Ele já fez. Só desistir já é tudo de bom. O governo não precisa fazer nada, a economia pode quebrar. O país pode ir pro buraco. O importante é que vencemos o golpe. Esse é o padrão Globo de jornalismo. Mas vamos lá. Vamos falar das confusões com o Banco Central. Em meio a críticas ao Banco Central, Dilma disse que teve aval das urnas para implementar política econômica. Bom, Bolsonaro venceu. Nem por isso a esquerda aceitou. Nem por isso o Congresso fez o que... Nós não vamos falar da esquerda. O Rodrigo Maia deixava a MP caducar. Como, por exemplo, a da carteirinha de estudante gratuita. Para não melindrar a turma da Uni, né? Cadê? Essa afirmação só vale para a esquerda? Na cabeça dele, sim. Né? É o ápice da hipocrisia. Diz, vocês foram eleitos pelo povo brasileiro, todos vocês, e o governo tem direito de estabelecer sua política econômica. Sim, Bolsonaro também. Os parlamentares, né, da última legislatura também foram eleitos pelo povo, e os atuais também. E todo mundo tem o direito de tentar colocar a sua agenda para avançar. Pode tentar, agora se você vai conseguir, são outros 500. Estabelecer sua política social e temos que tentar fazer dentro das nossas possibilidades. O cara sequer para pensar que assim, não é que ele venceu com 80% dos votos, fala que a grande maioria da população brasileira tá com ele. Foi aquele negócio, né, bem apertado, extremamente polêmico, controverso, que não desceu na garganta de ninguém até agora. Eu acho que as pessoas que acreditavam que a independência do Banco Central ia mudar alguma coisa no Brasil, que os juros iam ser menores, as pessoas que tomam essa posição é que tem que ficar olhando se valeu a pena ou não. Aí vem o Haddad, fica quietinho na frente das câmeras, mas por trás, tá, ó, com a faquinha, né, só futricando, só de fofoquinha. Haddad não vai esticar a corda com Roberto Campos, criticando em público. Já basta o que Lula está batendo. Mas, com interlocutores com quem tem conversado, não esconde que Campos Neto teria descumprido várias combinações feitas entre eles. Como o quê? Não sei, e o Lauro Jardim não revela. Aí, no meio das críticas do dia de ontem, no primeiro momento, depois do Dilma dar uma criticada, viu uma galera também, né, bem à esquerda, que a gente tinha comentado no dia anterior, aí surge o bombeiro. Não o Alckmin, o outro bombeiro, o Padilha. Não, olha só, não tem nenhuma articulação para rever a autonomia do Banco Central, não tem nada, acredite em mim, o Lula tá emocionado, né? Não, não, esquece essa turma.
Aí fala, ó, nós reafirmamos que não existe qualquer discussão dentro do governo em termos de mudança da lei do atual Banco Central. Até porque a lei estabelece como objetivo do Banco Central o fomento ao pleno emprego, suavizar qualquer flutuação econômica, a garantia de estabilidade econômica e o bom funcionamento e a eficiência do sistema financeiro. Estão ali os marcos que devem nortear a ação da diretoria do BC. É aquela coisa, né? Não tem treta, mas faça isso aqui, né? Vários termos bem genéricos. O que é suavizar qualquer flutuação econômica? Pode ser manter os juros altos para conter a inflação. Pode ser também, né? Ter os juros baratos, para ter poder de compra. É tudo muito genérico, né? Como é a turma do PT. Não quer bater no Lula e quer manter a fritura do Campos Neto. A revisão da autonomia do Banco Central foi trazida à discussão, entretanto, pelo próprio Lula. O Padilha disse, não, ninguém quer rever a autonomia. Mas o próprio Lula fez isso. Uma dessas vezes foi bem recente, no último dia 2, na entrevista para a Rede TV, lá para o Kennedy Alencar. Ele afirmou que pretende fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente após o mandato de Roberto Campos Neto, que vai até 2024. Em entrevista à Globo News, no início de janeiro, Lula classificou como bobagem a percepção de que o Banco Central independente teria atuação mais efetiva do que quando era vinculado ao Executivo. Falou para a Globo, falou para a Rede TV, tá gravado, não adianta chorar, espernear, todo mundo ouviu. Mas o Padilha vai tentar colocar panos quentes e fingir que todo mundo é besta. Mas, mesmo após o Padilha falar isso, parece que ele esqueceu de combinar com os amigos, com os coleguinhas. E aí fica feio, porque ele tenta brincar de bombeiro e a turma desmente ele. Aí ele fica com cara de tacho. Após reunião com Lula, Paulinho da Força fala em enquadrar o presidente do BC. Aí a matéria do Globo fala, ó, após a tentativa do Padilha, né, de amenizar as críticas, né, brincar de bombeirinho. Ele tentou, né, mas parlamentares aliados endossaram o tom adotado pelo Dilma nos últimos dias, após a reunião de líderes com a base no governo do Planalto. Paulinho da Força, Solidariedade, afirmou que Campos Neto precisa ser enquadrado e defendeu a convocação dele pelo Congresso Nacional para prestar esclarecimentos. Paulinho da Força era aquele deputado que a justiça não achava para intimar. E aí, no meio que a justiça estava procurando o Paulinho da Força para intimá-lo, Paulinho da Força participou de uma reunião com a justiça. Pena que não avisaram, né? O oficial de justiça que estava procurando dele para falar, olha, ele vai estar aqui na reunião, vem aqui. Esse é o Paulinho da Força. E quer enquadrar o Campos Neto. Líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães do PT, partido do Lula e também do Padilha, afirmou que vários líderes falaram sobre o Banco Central e que a autoridade monetária precisa contribuir com aquilo que saiu das urnas? O que foi que saiu das urnas? Ninguém apoiou esse plano maluco da esquerda. Os líderes, vários falaram, é importante, o país precisa evidentemente discutir esse assunto. A autoridade monetária, ela também tem que contribuir com aquilo que saiu das urnas, que foi a vitória do Dilma, com um programa de reconstrução que não pode o país conviver com taxas desse tamanho. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, afirmou que o objetivo do governo é chegar ao final do ano com taxa básica de juros em 8% ou 7%. De acordo com o senador, a aprovação da reforma tributária, do novo arcabouço fiscal e da medida provisória que retomou o voto de qualidade da CARF propiciariam esse alívio nos juros. Mas a reforma tributária ainda não foi aprovada. O arcabouço fiscal também não foi aprovado. E a MP do CARF possivelmente vai cair ou vai ser alterada. Então, como é que o Randolph quer um alívio se não temos reforma tributária, se não temos arcabouço fiscal? O juros alto é para tentar passar uma mensagem que assim, ó, a inflação não vai explodir. Por mais que esse governo, esse desgoverno, não tenha responsabilidade fiscal, vamos segurar a onda. Por isso que está alto. Podia ser mais baixo? Talvez. Não sou economista. Mas o governo não está fazendo o dever de casa. Antes de você apontar o dedo pro coleguinha, faça o seu. O líder do PT na Câmara, o Zequinha Disseu, defendeu que o Roberto Campos apresente explicações sobre a taxa de juros
no Congresso Nacional. Acho positivo que o presidente do BC vá no Congresso, explica o que é inexplicável essa taxa de juros colocada essa permanência do juro em patamar elevado, afirmou nesta quarta na reunião com lideranças e o Haddad. O líder também disse que o debate é sobre as medidas tomadas e não sobre a autonomia do BC. Segundo ele, o setor produtivo não consegue mais produzir com Selic em 13,75%. O vice-líder do governo no Congresso, o Reginaldo Lopes, também do PT, disse que o Haddad compartilha das críticas de que não haveria base teórica para o atual patamar de juros no Brasil. E aí como é que fica o Alexandre Padilha? Que falou que não, tá de boa, não, é só um desentendido, tá todo mundo junto e misturado. É algo errado, né? Ficou com cara de besta. Ficou com cara de besta. Lula contra o Banco Central, pressiona alimentos e ameaça sua popularidade. A matéria da Folha de São Paulo de ontem. É uma matéria da Folha de São Paulo, porque quanto mais ele critica o Banco Central, maior é a tendência dos juros continuarem subindo. Maior a tendência do resultado final ser totalmente o oposto. O Globo soltou um editorial na mesma linha. Em vez de atacar o Banco Central, Lula precisa começar a governar. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023. Hoje é o 40º dia. 40 dias sem propostas. Um governo sem propostas. Um governo que a sua ação gira em torno em desfazer. Eu vou revogar o que o Bolsonaro fez, eu vou desfazer o que o Bolsonaro fez, eu vou acabar com o que o Bolsonaro fez. Esse é o programa de governo do desgoverno até o momento. Em 40 dias só tem desfazer, revogar. Só. Qual o programa que foi lançado? Tá aí. E quem apareceu também foi o gatinho, como diz o Emílio Surita, senhor Armínio Fraga, concedeu entrevista para o Estadão. Armínio sobre o embate do Dilma com o Banco Central. Equívoco e desprezo raivoso contra a responsabilidade fiscal. Aí fala, né, esse presidente do BC critica ataques do Dilma ao Banco Central e diz que, por enquanto, os sinais do governo no campo macroeconômico não são bons. 40 dias sem nada bom acontecendo. Que leitura o senhor faz sobre o embate entre Lula e o presidente do Banco Central? E o Armínio responde: se o Lula quiser colaborar para derrubar os juros, devia dar mais atenção à responsabilidade fiscal. Ele passou a campanha inteira dizendo que teve superávit primário nos seus outros governos, e teve de fato. E agora está lidando com déficit primário, que na verdade nasceu com o colapso fiscal de 2015 e 2016, a era Dilma. Tem muita coisa que o governo poderia fazer. O presidente poderia liderar um movimento, mas não na direção que estamos vendo. É verdade que o Haddad teve a coragem de dar um passo em direção contrária, é um sinal importante, mas o que está pesando é o todo. É um desprezo raivoso da responsabilidade fiscal. E depois, o ataque ao Banco Central me parece um equívoco. O Banco Central tem, por lei, autonomia para cumprir objetivos que são determinados pelo governo. E olha só, eu acho, pelo que eu escuto aí na parte do tempo dos discursos, eu acho que minha opinião, ela vai bem diferente do consenso da direita e muito mais diferente do consenso da esquerda. Sobre esse assunto aqui, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês, sem ser economista, mas olhando algumas coisas que estão acontecendo, é o seguinte. Primeiro ponto, responsabilidade fiscal. O governo não pode gastar doidado e ficar ampliando a dívida, porque quanto maior a dívida, maior o valor que você tem que pagar. E quanto maior o valor que você tem que pagar, né, os juros também aumentam, né, os juros da dívida. Então começa a ficar num ponto que às vezes pode ficar impagável. E aí? Então é importante. Você reduzir essa relação do PIB para a dívida é um ponto importante. E para você ter certeza que isso vai acontecer e a dívida não vai aumentar, precisa de uma responsabilidade fiscal. Precisa de um teto de gasto, que acabou, não tem mais. Falaram agora que vão apresentar um arcabouço fiscal, mas não tem. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto. Esse ano vai ter déficit. Se não for para ter déficit, aí tem que ter alguma medida que o governo diz que vai propor. Só que olha só,
Então o Randolfo Rodrigues fala o quê? Não, reforma tributária. Reforma tributária. Eu não sou especialista de direito tributário, de contabilidade, eu não sou. Mas eu sei um pouco de matemática. E assim, eu sei que imposto é o dinheiro que tu toma do povo para bancar a máquina, né? E quem sabe fazer uma coisa pro povo. Só que penso o seguinte, uma reforma administrativa, quais são as opções que a reforma tem? Primeira, aumentar imposto. Segundo, diminuir o imposto. E se não tiver alguma mudança na quantidade de imposto que está sendo cobrado, você pode tornar mais difícil pagar imposto ou mais fácil pagar imposto. Assim, de forma bem simples e clara para um leigo. Um leigo, eu acho que o cara fala, não, beleza, realmente. Ou vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil, ou você vai pagar mais imposto ou menos imposto. Você pode criar uma reforma tributária para pagar mais imposto e ainda ficar mais burocrático. E você pode fazer uma reforma tributária para ficar mais simples e pagar menos imposto. Vai do gosto do freguês. Só que uma reforma tributária, muitas vezes, né, essa questão tributária no país como um todo, você leva em consideração o custo da máquina. Quanto se gasta para manter a máquina ativa e operante? Outra reforma que vinha sendo discutida é a reforma administrativa. Qual a lógica de você fazer a tributária e depois fazer a administrativa? Por que você não faz primeiro a reforma administrativa, você enxuga a máquina ou aumenta a máquina, deixa a máquina do jeito que você quer? Fala que não, pronto. Aqui é o que a gente vai fazer. A máquina agora vai funcionar a partir deste momento, desta forma. Pronto, beleza. Custa quanto? Tá mais caro ou tá mais barato? O cara falou, não, beleza, a máquina tá enxuta. Vamos economizar dinheiro. Pronto, bacana. Então dá agora para pensar numa reforma tributária para reduzir o valor do imposto. E ainda deixar a coisa mais simples, menos burocrática. Mas não tem esse interesse. Já começa falando de reforma tributária. Vamos aprovar no primeiro semestre. Eu acho basicamente impossível disso acontecer. E aí, comentando isso daqui para chegar no Banco Central, e é que eu acho que às vezes não faz parte de um consenso, eu não sou contra acabar ou manter a dependência ou independência do Banco Central. Para mim, pouco importa se é dependente ou independente. Para mim, não é porque o Banco Central é independente que ele vai ser um banco central, um bom banco central. Para mim, não é porque um banco central ele é dependente do governo que ele vai ser também bom. Isso não tá atrelado. O que define se o Banco Central está fazendo certo ou errado são as medidas adotadas. São as medidas adotadas. O Dilma, ele tá atacando o Roberto Campos Neto por supostamente ser amigo de Bolsonaro. Supostamente porque os juros são inaceitáveis. Assim, então não ataca. Não chama o cidadão. Vamos ver, vou rever. Se foi bom pro país. O cara falou, aqui, olha só. Ele falou assim, ó. Queremos fazer uma autocrítica, o governo tá fazendo isso, aquilo, outro. Será que os juros condiz com o que está acontecendo, com a falta de uma responsabilidade fiscal, etc., colocar em termos reais a proposta. Eu acho que o grande ponto, pelo menos que eu defendo, não só o Banco Central, até para as estatais, é que sejam empresas soberanas, patrióticas, você fala assim, que o objetivo dessa empresa, desse banco, é trabalhar pelo Brasil. Isso daqui vai trazer um resultado bom para o Brasil? Vai, então esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo. O cara que tá na frente, ele tá trabalhando pelo Brasil? Tá. Pra mim isso que importa. Se a indicação do que o governo faz é sabatinado pelo Senado e o cara tem um mandato, beleza. Se não passa por isso, é só indicação do governo, beleza também. Agora, coloca alguém lá pra fazer o serviço. E tá claro que a insatisfação dessa galera não é pra ter um banco central soberano. É pra ter alguém que vai fazer a vontade da eleição, porque eles foram eleitos, eles têm um aval das pessoas, das ruas, das urnas, para colocar o seu projeto de poder para andar. Essa é a intenção. Não é para fazer o certo, não é para fazer o que é técnico, o que dá certo, o que faz a economia avançar. Não, é o projeto vencedor. Você está entendendo como é raso esse debate? E olha que eu sou leigo, não sou economista, não vou entrar aqui no âmbito da taxa de juros, como é que calculo, deixa de calcular. Quem sou eu? Mas você vê que é um debate, cara, de maluco. É um debate que é só ataque, não precisa nem pegar no pé. Pro Armínio Fraga tá criticando, pro Globo tá soltando editorial.
Imagina, essa turma aqui passa pano pra tudo. Aí vem, ó. Até o Pacheco, imagina. Será que a ideia da turma da picanha faz sentido? Até o Pacheco defende a autonomia do Banco Central. Até o Pacheco. E assim, o presidente escolhe, mas é sabatinado. Se o cara chegou lá, não é porque ele é bolsonarista, é porque o Senado deixou. O Senado podia ter barrado. Não barrou por quê? O responsável pela CAI, na legislatura passada de Bolsonaro, era o PSD do senhor Kassab e do Pacheco. Então, a culpa não é de ninguém, né? Então, respeita o mandato do cara. Ele tá fazendo alguma coisa errada, que ele não deveria estar fazendo, que tá lá, né, no compliance do banco, na governança, nas metas que ele deve ter? Não. Então, deixa ele quieto. Simples e direto. O Pacheco defendeu, na noite desta quarta, a autonomia da autarquia. Lembrando que a mudança no seu status foi aprovada pelas duas casas e sancionada em 2021. Apoio da Câmara, apoio do Senado, foi aprovado. Perderam. É porque agora mudou o governo, aí mudou de novo a vontade das ruas. Vamos parar, né? Depois houve uma discussão de constitucionalidade na Suprema Corte. E eu cuidei, inclusive, de defender a constitucionalidade também em memoriais aos ministros do Supremo. Lembrou o Pacheco. Aí agora quer mudar a regra do jogo? O senador disse considerar a autonomia um avanço que afasta critérios políticos de algo que tem um aspecto técnico muito forte, que é o Banco Central. E defendeu a criação de pontes entre o Dilma e o Roberto Campos, o atual presidente, que foi indicado por Bolsonaro e tem mandato até o fim de 2024. O Pacheco quer ser bombeiro também. O Aurel Visto, líder do Podemos no Senado, falou que é zero a chance de derrubar. É zero a chance de derrubar a independência do BC. E acho que realmente é zero. Acho que não tem chance de prosperar. A turma tá vendo que vai dar muito errado. Não é só a questão do BC, mas a economia tá indo para um caminho desastroso. Oposição sai em defesa de Campos Neto após as críticas do Dilma. Aí, muita gente da direita tá comentando essa matéria aqui da Veja. Ela traz alguns tweets de alguns dos nossos deputados. E ela começa falando, por exemplo, do Flávio Bolsonaro. Ele fez um tweet aí e falava o seguinte, ó. Se os juros não caem, é culpa do boquiroto do Dilma e de quem acreditou que ele viria para pacificar o Brasil. Se não fosse o Banco Central, com um mês de desgoverno, a inflação hoje teria explodido. Imagina para o investidor, qualquer pessoa tá vendo o governo gastar sem nenhum controle e com juros lá embaixo. Vai falar, bicho, a inflação vai explodir. Só precisa ter isso. A turma começar a tirar dinheiro do Brasil. Começou a tirar dinheiro do Brasil, aí, meu amigo, o ciclo começa a crescer e se retroalimentar. Não quero ver esse filme. Hoje deve sair o IPCA de janeiro, né? O índice da inflação. Vamos ver, né? O esperado e o real. Vamos ver se a inflação vai ser maior do que esperado. Dilma articulou a favor de autonomia do Banco Central no governo Dilma. Olha que interessante. Aí que você vê a hipocrisia. Segundo a Natália Portinari, que escreve na coluna do Guilherme Amado, em 2013, quando o Renanzinho foi eleito presidente do Senado, o Dilma, né, aí fala o seguinte, que o Renan incluiu uma referência à proposta da autonomia do Banco Central em seu discurso de posse como presidente. E quem pediu a menção do assunto no discurso foi o Lula. Foi o próprio Lula. A autonomia do Banco Central acabou só sendo aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro. Lula queria que o projeto fosse adiante para atender o empresariado e a imprensa, que eram favoráveis. Setores do PT, porém, sempre demonstraram ser contra a ideia e preferiam um viés intervencionista na política monetária. O ponto mais importante da gestão de Haddad para o presidente do Itaú, né? A matéria bonita, tudo mais, cheia de elogios. Só que a matéria tem uma coisa interessante. Fala o seguinte, em determinado trecho, afirmou que a grande expectativa para os próximos meses é o novo arcabouço fiscal. É o que todo mundo quer saber. Não só o Banco Central, os empresários, os bancos do país. O ponto mais relevante, no meu ponto de vista e do mercado, é o novo arcabouço fiscal que vamos estender até o final de abril. Esse será o ponto mais importante de observação nos próximos meses. Estamos confiantes
que virar algo positivo. Ele faz aquele elogio. Não, vai vir, etc e tudo mais. Só que, ainda assim, cheio de elogios ao Haddad, o executivo salientou que o banco tem adotado uma postura mais cautelosa e conservadora em função das incertezas de momento. Discursinho bonito para elogiar, mas na prática, o que é que tá todo mundo fazendo? Todo mundo está puxando o freio de mão por causa do desgoverno. E quer colocar a culpa em quem? No Roberto Campos Neto. E é o que eu falei para vocês. Diferente dos outros dias, ontem saíram algumas notas tentando entender, cara, por que o Dilma tá fazendo isso? Não tá vendo que tá dando errado, tá piorando a economia? Só que ele tá jogando pra turma dele, pra torcida dele, pra turma da esquerda. Aí você vê, ó, o Dilma busca eco político na briga com o Banco Central e trata banco como oposição. O movimento tem toda a cara de uma manobra para consolidar uma aliança que, na prática, joga o Banco Central na oposição. O Lula, aliás, não esconde que considera Campos Neto um bolsonarista. Ele destaca, né, que ele fazia parte do grupo do WhatsApp. No fundo, o petista até gostaria de ter apoio parlamentar para derrubar o chefe do Banco Central, mas também sabe que o custo dessa articulação seria alto e produziria mais turbulências na economia. Por enquanto, as razões para trazer aliados para o ringue parecem ser outras. Pode parecer besteira, ele só quer colocar o Banco Central na oposição. Que quando der errado lá na frente, vai falar, ó, não me deixaram governar. O Brasil quebrou porque não me deixaram governar. A culpa do país ter quebrado é do Roberto Campos Neto. Sem dar conta da gestão do governo, Lula distrai a plateia com o Banco Central. Esse Boninho, hein? Como mudou? Como o Robson Boninho mudou? Aí fala, ó, o Dilma tá querendo colocar o Banco Central como oposição, né? Fala, etc e tudo mais. Só que ele tá com muito tempo livre, né? Ou talvez não. Você vê, ó, o petista sequer deu conta de despachar com todos os seus 37 ministros. Para justificar o tamanho cabidão de empregos, Lula argumenta que a criação de ministérios tem um papel de conferir importância e legitimidade a interesses de diferentes setores. Os ganhos políticos para determinados segmentos representados no ministério compensariam os gastos com o salário da companheirada. Aceitando-se tal versão, é possível dizer que Lula assumiu, ao tomar posse, 37 frentes prioritárias de atuação. Deveria, portanto, estar preocupado em conversar com cada um desses ministros, encaminhando ações, metas, né? Meta, o que a gente vai fazer? O radar mostra que Lula ainda não teve uma reunião de trabalho individual com os 9 ministros. Com 9 ministros. Tem 9 que ele não se encontrou ainda para tratar de metas. Mas está com tempo livre para ficar brigando com o Banco Central. Com tantas áreas para se preocupar e que de fato provocarão prejuízos políticos ao governo se não forem bem comandadas, o petista perde tempo fustigando o Roberto Campos Neto. É esse o tamanho da falta de visão do Dilma. Aí vem o Estadão. PT vai ampliar a pressão sobre o Banco Central para forçar a mudança em política de juros. Isso aqui já é de hoje de manhã. A cúpula do PT quer enquadrar o Roberto Campos Neto. Há quem defenda até mesmo sua substituição sob o argumento de que a atual gestão, à frente da autarquia, pode levar o governo a uma crise política incontornável. Crise política, eu não estou entendendo. Crise política, não é crise política, é crise econômica. É o povo passando fome, com seu dinheiro desvalorizado virando pó, virando Venezuela. Agora, dirigentes do partido não apenas endossam a pressão do Dilma, como também avaliam que é preciso pregar a reorientação da política monetária. A Dilma mudou, né? A nova teoria, a nova política econômica, não. Como era o nome? Nova teoria econômica. Eu esqueci agora. A Dilma tentou fazer umas coisas que deram muito errado. Quebraram o Brasil, né? Quebraram o Brasil. A turma vai fazer de novo? Não aprenderam. Enquanto os ministros tentam amenizar o clima, brincar de bombeiro,
Deputados e senadores do PT aproveitam a controvérsia em torno da política monetária para disputar os rumos do governo com siglas aliadas de centro e centro-direita, na tentativa de impor uma linha desenvolvimentista à condução da economia. E é feito, né? Embora não tenha manifestado reparo à posição do Dilma, né? Integrantes do MDB e do União Brasil, que são da base do Dilma, avaliam que culpar o Banco Central pela crise econômica pode ter efeito contrário, interferindo tanto nas expectativas de inflação como no câmbio. A autonomia do Banco Central é a proteção contra ideologias e até contra mercados. Quem diz isso é o Renan Calheiros. Só que depois ele fala: mas nenhum presidente pode se manter atrelado ao governo que o nomeou. Aí já quer falar que o Roberto Campos Neto é bolsonarista. Nas redes sociais, Gleisi Hoffmann comparou a administração da autarquia à última trincheira do bolsonarismo no poder. Olha o tom que está sendo utilizado. O Brasil está marchando para o buraco. Se isso aqui fosse no tempo de Bolsonaro, seria ataque contra a democracia, ataque contra as instituições, ataque contra o Estado democrático de direito. Já teria pedido de impeachment, já teria notícia na imprensa, iria falar que Bolsonaro é grosso, que era virulento, que só faz atacar, que é um boquirroto, que é isso, que é aquilo outro. A valentia da Globo é a seguinte: o Lula deveria se preocupar em governar. É errado falar do Roberto Campos Neto. É o máximo que eles fazem. O Brasil tá indo pro buraco e a turma tá achando que é brincadeira. Planalto e PT avaliam que pressão de Lula sobre o Banco Central começa a surtir efeito. Se começa a surtir efeito, ele não vai parar. Ele vai continuar aumentando. Tá todo mundo achando normal. Após crítica do Dilma, o ministro disse respeitar a natureza da Eletrobras. O ministro promete cautela ao tratar da política de preço da Petrobras. Aqui é o Alexandre Silveira tentando colocar panos quentes na Eletrobras, que o Lula falou que é bandidagem, o que aconteceu. O Congresso aprovou, né? Ou seja, a Câmara e Senado. A Câmara do Pacheco, desculpa, a Câmara do Lira e o Senado do Pacheco aprovaram. Então o Lula está chamando o Pacheco e o Lira de bandidos. E também o Alexandre Silveira, que coloca panos quentes na questão da Petrobras. Não vamos mudar o preço da canetada, que isso aqui vai dar meio errado, viu? Tá aí. Mais alguns temas que geram confusões no tempo, a gente comenta amanhã. Esses temas eles são interessantes. E com você vai dar... Amanhã vai ser mais interessante, porque o Dilma, hoje ele tá indo para os Estados Unidos. Então deve sair de algumas notas um pouco mais encorpadas. Tem uma nota que fala sobre um encontro que ele pode vir a ter, mas que ainda não está na agenda. Isso a gente comenta amanhã com calma. Por hoje é isso. Vou mandar o vídeo lá do Marcos Duval, né? O nosso Peaky Blinder, frio e calculista, lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Ontem gravei uma espécie de podcast cara a cara, né? Ao vivo, em pessoa, comigo meu, lá no outro canal, no Talking Show. O link tá aqui na descrição. Tá engraçado. E no mais é isso, gente. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, Tony Valeu. Tem um peito na descrição. Acima de tudo, compartilha esse vídeo e com fé em Deus, eu espero te ver aqui amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.